Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Edemar Furman, da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Trabalho na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho a satisfação de dar continuidade ao programa Crescendo em Cristo, quando estudamos as cartas de Paulo. E coube a mim o prazer, o privilégio de fazer o estudo, de conduzir a reflexão no capítulo 3 do livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Que Deus abençoe a reflexão e a meditação de sua santa palavra na nossa vida, no nosso coração. Você está com o programa Crescendo em Cristo na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. É sempre importante fazer uma contextualização daquilo que nós estamos estudando. Nós estamos estudando, ou vamos estudar, o capítulo 3 do livro de Efésios. Carta de Paulo aos moradores da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante nos tempos do Novo Testamento. Uma cidade com um grande polo comercial. Nesta cidade também ficava o templo da deusa Diana, Artemis ou Ártemis, que era considerada uma das 8 maravilhas do mundo antigo. E essa cidade, ou especialmente a congregação cristã que se fundou, que se formou nesta cidade, tornou-se importante no trabalho da igreja cristã no início da igreja primitiva. Tanto é assim que em Apocalipse, Éfeso é uma das 7 igrejas que recebem uma daquelas 7 cartas às igrejas da Ásia. Portanto, o trabalho de Paulo nessa cidade foi muito profícuo, muito importante. E Paulo então escreve agora uma carta pastoral àquela comunidade, aos cristãos daquela cidade, mas que muito provavelmente se tornou uma carta circular, que foi lida também por congregações de outras cidades, por cristãos de outras localidades. Nesse sentido, então, nós temos em Efésios uma carta pastoral muito bonita do apóstolo Paulo, endereçada aos cristãos de Éfeso, mas também à igreja como um todo. Você já viu os estudos dos capítulos 1 e 2 e hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 3, que chega exatamente como que no meio do caminho. É possível, inclusive, nós fazermos uma divisão dentro do livro de Éfeso, ou do livro de Efésios. Os capítulos 1, 2 e 3 formam o primeiro bloco, e depois os capítulos 4, 5 e 6 formam o segundo grande bloco da carta de Paulo aos Efésios. No primeiro momento, ou no primeiro bloco, capítulos 1, 2 e 3, Paulo fala da importância da unidade dos cristãos entre si e com Cristo. Por isso, nós podemos dizer que Efésios é a carta da união com Cristo, ou a vida em união com Jesus. A união com Cristo e a união dos irmãos entre si. Na segunda parte, na segunda porção, capítulos 4 até o final, até o capítulo 6, Paulo cita especialmente o exemplo do batismo, como uma prova contundente da união dos cristãos entre si e com Cristo. Porque é através do batismo que nós nos unimos a Jesus, nosso Salvador. E esse batismo, além de nos unir a Cristo, nos une uns aos outros, como igreja. Portanto, com o capítulo 3, nós vamos encerrar o primeiro bloco, a primeira parte de Carta de Paulo aos Efésios. Que Deus realmente nos abençoe no estudo deste bonito capítulo 3 do livro de Efésios. Recomendo que possamos fazer a leitura, portanto, então, do nosso texto, para que possamos nos inteirar daquilo que Paulo está falando. Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Por essa razão, eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês.
Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês leram o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam, com os judeus, das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou o menor de todos os que pertencem a Deus, mas, mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E por isso aconteceu o que agora está, por meio da sua igreja, revelado. As autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conhecem a sabedoria e em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois por eles lhes trazem benefícios. Este é o primeiro pedaço, a primeira parte do capítulo 3 de Efésios, onde o título, na nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia da qual eu fiz a leitura, traz o seguinte título: O trabalho de Paulo entre os não-judeus. A carta de Efésios, ela defende de forma muito bonita a unidade dos cristãos como um todo, como o corpo de Cristo. Paulo vai usar outros exemplos para falar disso, como um casamento, onde a igreja é a noiva e Cristo o noivo, e aqui nós temos especialmente a união entre judeus e não-judeus, ou entre judeus e gentios. Judeus são os israelitas, aqueles que fazem parte do povo escolhido de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. E havia uma certa rivalidade na igreja como um todo, não apenas em Éfeso, mas na igreja como um todo, entre os cristãos de origem judaica e os convertidos dos gentios, dos outros povos que não eram judeus. E esta rivalidade estava atrapalhando o crescimento da igreja, estava inclusive atrapalhando a própria progressão na fé dos cristãos. Em Éfeso não foi diferente. Portanto, em Éfeso, Paulo recomenda que todos tenham o mesmo pensamento ou a mesma fé, que todos estejam unidos pela fé em Jesus. Paulo começa dizendo assim no versículo 1: Por essa razão eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Jesus para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho. Ou seja, Paulo faz um parênteses aqui. Paulo fala que está orando a Deus pelo bem daquela comunidade, que tem judeus e não-judeus, e Paulo faz um parênteses. Com certeza eu já escrevi e vocês leram, e Paulo vai continuando na argumentação e ele fala de um segredo interessante. No final do versículo 3 e na sequência, Deus me revelou o seu plano secreto. Depois no versículo 4, se vocês leram o que escrevi, poderão saber como entendo este segredo. Versículo 5, no passado este segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora por meio do seu Espírito Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. É curioso. As religiões do mistério, elas vão oferecendo, elas fazem com que os seus adeptos vão subindo de nível. Ou seja, quanto mais enfronhados naquela religião do mistério, quanto mais subirem de nível no conhecimento, os segredos serão revelados. Até que a pessoa chegue então no
ápice do conhecimento. Religiões do mistério, religiões que vão aos poucos se revelando. Com o cristianismo não é assim. Com o cristianismo, Paulo deixa bem claro no versículo 6 o seguinte: o segredo é este: por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Portanto, através da fé em Jesus Cristo, nós temos uma só igreja. Judeus e não-judeus participam das bênçãos de Cristo. Portanto, não há porquê divisão. Não tem motivo de haver rixas, brigas, inimizades dentro da igreja, em rivalidades de origem entre os judeus e não-judeus. Porque, afinal de contas, pelo seu Espírito, através da fé em Jesus, nós todos somos uma só igreja, um só povo de Deus. E nesse sentido, Paulo então vai argumentando até o final da primeira parte, no versículo 13. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Paulo volta ao versículo 1. Paulo encerra o raciocínio do primeiro bloco, versículos 1 a 13, retornando ao versículo 1. Por essa razão, oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Jesus Cristo para o bem de vocês, os não-judeus. Verso 13, portanto eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos, pois é por vocês, lhes traz benefício. E assim agora começa com o versículo 14, o segundo bloco, onde na Bíblia nós temos o seguinte título: Oração em favor do povo de Deus. Olha como começa o versículo 14 agora. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Paulo retoma a ideia de orar pelos cristãos. Olha o versículo 1. Por essa razão eu oro a Deus. E aí Paulo faz um parênteses e argumenta que pela fé em Jesus, pela ação do Santo Espírito, todos somos um só povo. Todos somos família de Deus, uma só igreja. Não há razão para discórdia, não há razão para rixas. E no versículo 14, Paulo retoma a ideia. Estou sofrendo, estou preso, mas isso traz benefícios para vocês e por esta causa me coloco de joelhos. Esse detalhe de Paulo escrever dessa forma, de se colocar de joelhos, é bem interessante também, porque era costume entre os líderes judeus orar em pé, diante do altar, em pé. Paulo então demonstra a sua humildade, ou a humildade daqueles que são cristãos, de se colocarem diante do Pai numa situação de reverência, numa situação de respeito, de reverência diante do Todo-Poderoso Deus. E aqui então está a oração final, os versículos finais do segundo bloco de Efésios capítulo 3. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glórias a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Em virtude da sua argumentação nos primeiros 13 versículos, que não há razão e motivo para haver rixas e divisões dentro da igreja, porque afinal de contas, em Cristo,
pela fé e pela ação do Espírito, todos somos um só povo, uma só igreja, uma só família, Paulo agora faz a sua oração, dizendo exatamente isso no versículo 15, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o verdadeiro nome: cristãos. O povo de Israel no Antigo Testamento era feito de famílias, tribos e, por sua vez, então, o povo. Cada família carregava o seu nome, e essas famílias formavam uma tribo. As 12 tribos de Israel formavam o país, o povo de Deus. Agora, judeus do Antigo Testamento, cristãos de origem gentílica do Novo Testamento formam uma nova família com um só nome: os cristãos, aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus como o Salvador da humanidade. Todas as famílias no céu e na terra recebem o verdadeiro nome. E aí Paulo continua então na sua oração, falando no versículo 17: peço também que por meio da fé em Cristo, que ele viva no coração de vocês, que vocês tenham raízes e força no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, possamos compreender o amor de Deus. É impossível para os seres humanos. Paulo reconhece mesmo isso ao dizer que é impossível compreender o amor de Cristo, mas ainda assim nós queremos conhecê-lo. Peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza, ou seja, que nós tenhamos em nós a natureza humana, aqui a nossa vida neste mundo, mas que a nossa alma, que a nossa vida eterna seja garantida para vivermos ao lado também de Deus eternamente na festa do céu. E assim Paulo conclui com a saudação nos 2 últimos versículos: e agora a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos e até pensamos. Se Paulo está pedindo a união dos cristãos lá em Éfeso, Deus está sempre pronto a nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Paulo sabe que aquela comunidade vai ser ricamente abençoada por este Deus tão maravilhoso. E por causa de todas essas suas bênçãos, por causa de todas essas coisas boas e dádivas que Deus tem dado aos seus filhos, Paulo conclui dizendo então no versículo 21, glória a Deus por meio da igreja, que está unida num só povo, num só pensamento, numa só fé. Glórias a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Com esta oração, Paulo termina o primeiro bloco do que nós conhecemos então como a carta de Paulo aos Efésios. A partir dos próximos versículos, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo passa então a tratar do batismo, para provar que através do batismo, esta união com Cristo é ainda mais bonita e mais profunda. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro. O capítulo 3 de Efésios é muito bonito nesse sentido, onde Paulo defende o seu ministério, mesmo estando preso, mesmo estando encarcerado, sofrendo. Paulo reconhece que isso faz parte do seu trabalho. E por isso então ele pede que os cristãos de Éfeso deixem de lado as rixas, as inimizades, e pela fé em Cristo e pela ação do Espírito Santo se tornem um só povo, uma só família. E nesse sentido, Paulo faz a sua oração, pedindo que o amor de Cristo habite ricamente naquele povo, nos cristãos daquela cidade, bem como no coração de todos os cristãos de todos os lugares. Que seja esse também o nosso pedido, que o amor de Deus habite ricamente em nosso coração, nos tornando todos um só povo, uma só família, uma só igreja. Que Deus realmente nos abençoe nesta fé e nessa certeza em todos os dias de nosso viver. Amém. Foi uma alegria para nós estarmos juntos mais uma vez no programa Crescendo em Cristo. Hoje estudamos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Convidamos você para que continue conosco com a nossa programação na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você.
A todos os votos das mais ricas bênçãos do bom Deus. Um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.